Diversidade Rinode, áudio da semana. Quando a gente quer, não existe nada que atrapalhe Carla Souza, Imperial Diamante do Rinode Group. Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Muito feliz de estar aqui nesse evento maravilhoso. Obrigada, Eliane, de coração. Você é a nossa diva, nossa inspiração, nossa musa. Muito obrigada pelo carinho. É uma jornada, não é, Eliane? Juntas, É a uma gente já está aí há jornada. algum tempo na Rinode construindo história. E ele estava falando aí do evento lá de Aracaju, né? Que eu viajei lá do Pará, gente. Imagina, né? Do Pará, peguei avião, depois fui de barco, 3 dias de barco, aliás. Na volta que eu vim de avião, que a dona Adelaide pagou a passagem para mim, tanta pena que ela ficou de mim. Eu passei 3 dias no barco, mas 3 dias dentro do ônibus para chegar nesse treinamento. Então, quando a É gente quer dose. aprender, quando a gente quer aprender a se capacitar, não tem nada que impeça a gente. E eu digo para vocês, tá? Primeiramente, parabéns aí a todos que estão no YouTube, a todos que estão aqui no Zoom também, tirando esse momento para se capacitar. Mesmo que você esteja assistindo online, né? Mesmo à distância, você tem a oportunidade de receber treinamento. Mas quando eu comecei, não era assim. A gente não tinha essa oportunidade. E eu tinha que viajar para onde tinha treinamento, porque não tinha gente, tinha que viajar, porque na minha cidade não tinha ninguém que desse treinamento. E eu estava começando naquela época. Então, quando a gente de verdade quer, não existe nada que atrapalhe a gente. Não tem nada que impeça você de aprender, porque a capacitação é um dos segredos do sucesso. É através da capacitação que você vai se preparar para o sucesso. É Ô, através da Carla, capacitação. qual era a sua Oi. graduação na época? Você era o que ali? Ouro, ainda era ouro Ouro, ainda. né? Pois é. É. Ainda era ouro. Então, assim, É. nada vai te impedir. Aí você diz assim, e você tinha dinheiro para viajar? Não, não tinha dinheiro, não, gente. Vocês não têm noção. Que era exatamente do dinheiro das vendas que eu custeei essa viagem para lá, para Aracaju, né? O meu primeiro grande treinamento foi lá que conheci o Sandro pela primeira vez, foi lá que conheci a dona Adelaide a primeira vez. Hoje a gente tem a oportunidade de ir para uma convenção, de assistir eventos, né, que a Renaudet promove, como ano que vem vai ter o Pérolas também presencial. Então, a gente tem essa oportunidade e a gente precisa abraçar essa oportunidade. Hoje você tem o treinamento presencial na sua cidade, vá para o treinamento presencial, porque você vai trocar energia, vai trocar calor, né, com as pessoas, vai trocar, assim, experiência, tirar foto com a treinadora. No online, a gente aprende também, mas a gente não tem essa troca de energia, a gente não pode abraçar, a gente não pode, por exemplo, tirar foto com o treinador, né? Então, o presencial é surreal para o nosso negócio. E voltando aqui, né? Eu puxei essa viagem com vendas. Então, a venda, muita gente tem preconceito com relação às vendas, né? Mas vender, pessoal, é algo que deve fazer parte da nossa vida, porque quando você não vende produto, você vende negócio, mas você está vendendo de todas as maneiras, né? E hoje o nosso treinamento é sobre isso, porque vender faz parte do nosso negócio, vender é o que traz solidez. Quando você aprende a vender produtos, vender negócio, você sempre vai ter dinheiro no bolso. Eu tenho um lema comigo que diz o seguinte: que quem vende nunca fica liso. Então, sempre carreguei essa frase um pouco nordestina, né? Essa frase ficar liso é uma frase um pouco do Nordeste, mas é uma realidade. Porque quando você movimenta produtos, você sempre tem dinheiro na mão. Não é verdade? Coloca aí no YouTube aí, você que gosta de vender, ou mesmo você que não gosta de vender, mas que você tem certeza que quando você faz uma venda, você fica tão feliz porque o dinheiro vem na hora. O dinheiro da venda, ele é automático, ele vem na hora. É um resultado imediato. E é por isso que quando a gente está iniciando essa jornada na Rinode,
A gente, através dessa jornada, tem a oportunidade de iniciar a jornada da Renaudet com vendas e sustentar o nosso negócio no início com as vendas, seja o seu deslocamento, né? Seja, por exemplo, o aluguel que às vezes você paga, né? Ou até mesmo o investimento em produtos, o investimento numa roupa, porque você precisa estar bem apresentado para oferecer os produtos às pessoas. Eu sempre digo que quando a pessoa ela tem uma imagem pessoal profissional, ela se arruma para fazer vendas, então, logicamente, que ela vai vender muito mais. Então, assim, é muito, muito, muito importante, gente, vocês entenderem que vender não é nenhum bicho de sete cabeças. Vender faz parte do negócio, é uma habilidade que todos devem desenvolver, porque independente do que você vai vender, se é produto ou se é a oportunidade, você está vendendo. Então, se você não desenvolve esse DNA das vendas, como é que você vai ter sucesso se o nosso negócio não é só o nosso negócio, todo negócio na face da terra que você for fazer, você vai ter que vender algo, seja um serviço, seja um pão que você fizer, um churrasco, um cachorro-quente, tudo é venda. A diferença é que aqui você não tem que ter preocupação em fabricar nada. Aqui já está tudo pronto, você só tem que abordar o seu cliente, tá? Eu me chamo Carla Souza, pessoal, tenho mais de 20 anos de Rinodê. É uma história com a Rinodê, onde eu comecei na Rinodê fazendo vendas, e eram as vendas que sustentavam o meu negócio e me sustentavam também desde o início. Foram as vendas que pagavam o meu aluguel, o meu deslocamento, as vendas, né? Pagava os eventos que eu fazia, que eu ia, e até os que eu promovia para minha equipe também. Então, sempre foi através das vendas. Então, assim, a gente tem que abraçar a oportunidade de realizar vendas. Hoje sou Imperial Diamante porque aprendi a vender negócio. Então, é importante você saber vender negócio também, não é só o produto, mas negócio. E quando você aprende a vender negócio, você convida pessoas para o negócio e você ensina essas pessoas, elas vão prosperar, porque você foi o quê? Soube argumentar com essas pessoas, mostrando para elas um caminho de sucesso dentro da Rinodê. Sou treinadora oficial da Rinodê, também, né? Sou Pérola Queen na Rinodê. Sou uma ex-horticultora, porque quando eu iniciei esse negócio, eu trabalhava com horta no estado do Pará, eu morava lá. E lá no estado do Pará eu plantava mesmo, né? Plantava tomate, pepino, era isso que eu fazia antes de Rinodê, tá? Então, quando eu comecei, você olha assim, aí para essa pessoa de hoje aí, você diz assim, não, não acredito. Hoje eu tô loura, né, gente? A foto tava morena, eu tenho que atualizar minhas fotos. Mas olha só, também, quando eu comecei a fazer Rinodê, eu não tinha formação nenhuma, tá? Eu só tenho o supletivo. E hoje eu tenho formação, hoje eu sou formada em estética e cosmética, tenho também duas pós-graduação, sou empresária, sou treinadora oficial da Rinodê e do programa Pérolas, e eu comecei a desenvolver Rinodê em outubro de 2010. Então, foi uma jornada, uma construção. Faço parte do Clube dos Fundadores da Rinodê, do Clube dos Milionários, do Comitê do Pérolas, sou cristã, casada. Então, assim, essa é um pouquinho da minha história, né? E quando eu comecei na Rinodê, como eu falei, a princípio eu fazia vendas mesmo, né? Muitas vendas, né? Era das vendas que eu sobrevivia. Hoje eu tenho a oportunidade de ter uma equipe, mas porque eu aprendi a vender negócio. Então a gente tem que também saber vender negócio. Mas no início, o que é que vai te sustentar? O que é que vai fazer você girar o teu negócio? É vender, tá? Então você precisa vender produtos. Então, vamos falar, o nosso treinamento de hoje tem esse tema DNA campeão. Por quê? Porque vender é viver Rinodê, viver o nosso negócio, certo?
Vendas, ele deve ser para nós um estilo de vida, deve ser parte da nossa vida. Você vai, anda na rua, você precisa ser produto do produto, né? Anda na rua, você pode exalar o perfume da Rinodê e sair uma venda. Você pode estar na fila de um banco e ter uma luva de silicone na bolsa, passar essa luva de silicone nas mãos e dali sair uma venda, né? Você pode estar com os produtos na mão, usar uma camisa personalizada da Rinodê e sair uma venda. Então, quando você encara a venda como um estilo de vida, carrega esse orgulho, tem essa sensação de pertencimento e uma mentalidade de campeão, então a venda acontece. Por que mentalidade de campeão? Porque o campeão é aquela pessoa que não desiste. Por que que ele ganhou? Por que que ele é um campeão? Porque ele não desistiu. Porque ele foi resiliente diante de todas as dificuldades do campeonato e ele conseguiu vencer. Então, a gente tem que ter esse DNA, precisa de fato se portar como um vencedor, uma pessoa que não desiste. E para isso a gente tem que ter uma conexão emocional com o nosso negócio. A gente precisa não apenas ver a Rinodê, mas viver a Rinodê. Quando eu falo de viver a Rinodê, é em todos os sentidos, né? É quando você vai viver Rinodê, quando você sai na rua, você vai estar usando os produtos. Você vai falar com as pessoas, vai aproveitar todas as oportunidades que você tiver para falar com as pessoas do negócio, dos produtos, todas as oportunidades que você tiver para borrifar um perfume em alguém, todas as oportunidades que você tiver para passar uma luva de silicone em alguém, ou até mesmo fazer uma demonstração de um gel redutor, ou uma degustação do shake. Então, todas as oportunidades que você tiver, você vai aproveitar. E isso é viver no dentro. Essa conexão emocional com o negócio vai fazer você aproveitar todas as oportunidades. Ter orgulho da marca que você representa. Existem N marcas no mercado, né? Mas desde que eu decidi fazer Rinodê, surgiram muitas oportunidades, outras empresas me procurarem para fazer Rinodê, mas eu sempre fiz só Rinodê. E hoje tem muitas empresas que me procuram ainda, mas eu só fico na Rinodê. Aí você pergunta, Carla, por que Rinodê? Por que que você tem tanto orgulho da Rinodê? Por que que você abraçou a Rinodê? Então, a Rinodê, gente, é uma empresa de propósito, é uma empresa que a família Rodrigues, né, é uma família comprometida com os nossos sonhos. É uma empresa que já está há mais de 30 anos no mercado, uma empresa séria e uma empresa que transforma a vida das pessoas. E a Rino transformou a minha vida. Você tem noção de uma pessoa que antes plantava horta e hoje eu conheço 6 países. Hoje eu moro num apartamento de frente para o mar. Eu tenho idade de fazer essa empresa. Então, assim, é propósito, entendeu? E você fala assim, e você faz Rinode pelo dinheiro? Claro que no início eu comecei fazendo Rinode pelo dinheiro, porque todo mundo precisa pagar a conta. Mas depois que você vai entendendo o propósito do negócio e que esse negócio pode transformar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas, quando você abraça isso, as coisas começam a ficar diferentes. Então, você passa a amar essa empresa, você passa a ter orgulho de representar a Rinodê. E esse orgulho de representar a Rinodê não vai deixar você, por exemplo, ter vergonha de falar do produto, ter vergonha de abrir um produto para falar com alguém, ou de fazer uma reunião caseira para apresentar os produtos ou oportunidade. Você não vai ter vergonha de vender Rinodê porque você tem orgulho dessa marca. Você sabe que quando você tem orgulho dessa marca, da marca Rinodê, você abraça a oportunidade e os seus sonhos poderão ser realizados. Todos os seus sonhos poderão ser realizados. Então, você tem que ter foco. Você tem que abraçar a Rinodê. Não adianta você querer fazer um monte de empresas, né? Que às vezes a gente sabe que o público das vendas, às vezes, vende um monte de coisa, um monte de catálogo, um monte de produto, e no fim não cresce em lugar nenhum. E detalhe,
Ah, porque meu cliente quer tal perfume. Olha, quando eu comecei lá, que eu visitava as pessoas de porta em porta, e as pessoas diziam assim para mim, e ainda hoje, quando elas falam isso, eu represento a minha marca, eu tenho orgulho da minha marca, então eu defendo a minha marca. Eu não menosprezo empresa nenhuma, mas a minha é a melhor. E eu mostro que é a melhor, e por isso o cliente fica convencido e compra de mim. Entende? Então, lá no passado, as pessoas diziam assim: ah, eu só uso produto daquela empresa que começa com Nata e termina com Tura. Aí eu dizia assim: perfeito. Mas você não conhece Rinodê ainda, então deixa eu te mostrar a oportunidade de, pela primeira vez, conhecer um produto de qualidade internacional. Então já começa a enaltecer o produto, a marca, e a pessoa fica assim encantada e começa a se permitir conhecer. A Rinode já está muito mais conhecida, né? Hoje já tá muito mais conhecida. Eu tenho uma clínica de estética, a gente sempre ofereço os produtos para os meus clientes. E é interessante que muitos clientes chegam lá, e eu tenho lá uma vitrine na minha estética dos produtos da Rinodê. E as pessoas chegam lá e falam assim: ai, você tem os produtos da Rinodê aqui? Aí eu, sim, tenho. Você tem aquele perfume, o Grace Midnight? Tenho. Você tem o Empire e as pessoas perguntam, procuram e falam assim: nunca mais eu tinha visto o Rinodê. Olha só, gente, como está sedento dos nossos produtos do mercado. Hoje as pessoas conhecem o produto. Quando eu comecei, ninguém conhecia. Mas hoje as pessoas conhecem, hoje as pessoas procuram. E aí até piada no Instagram tem: cadê os vendedores da Rinodê? Aí um dia desse, uma colega minha mandou para mim no Instagram, um influencer falando, fazendo piada lá. Cadê os vendedores da Rinodê? Aí eu fui e disse assim para ela: os vendedores da Rinodê estão modernos, que agora eles têm loja online, a gente tem loja online. Mas é isso, nós não perdemos ainda, não perdemos e nem vamos perder a oportunidade de vender no presencial. Isso sempre vai continuar, mas nós temos loja online. Então, representar uma marca envolve você abraçar essa marca e oferecer esses produtos onde quer que você vá. Você precisa estar pronto com esses produtos em mãos, aproveitando para falar com todas as pessoas que você conhece. E interessante, quando a gente fez campeão, de ter DNA campeão, você vender e vender com propósito, é interessante que você afirme isso para si mesmo, né? Porque às vezes, pessoal, a gente tem tanta vergonha de falar nossos produtos, a gente tem tanto medo de abordar as pessoas dos nossos produtos e a gente perde de vender. Por que será que pessoas vendem muito e outras pessoas vendem pouco? Porque as pessoas que pouco não abordam pessoas conhecidas, têm medo de abordar pessoas desconhecidas e aí não vendem. Mas quem tem o DNA campeão vai vender com propósito. Ah, eu tenho um propósito com esse negócio. Eu tenho um propósito com a Rinodê. Então, eu vou oferecer os produtos onde eu for. Então, isso é vender com propósito. É você viver Rinodê. É você falar com as pessoas em toda a oportunidade, né? Através desse negócio, você pode ter consciência financeira através das vendas. Então, tem as vendas na Rinode como um estilo de vida, algo que faz parte da sua vida naturalmente. Venda para os seus vizinhos, para a sua família, para todo mundo. Esteja sempre pronto 24 horas por dia para você falar com as pessoas, para você vender produtos, né? Lembrando que esse negócio é uma transformação de vida, né? Uma ponte para você conduzir os seus sonhos e chegar nos resultados, certo? Entenda que você precisa encarar esse negócio como seu plano A, certo? Não como plano B. E para isso você tem que escolher de forma consciente Rinodê como sua carreira principal. Esse crescimento da Rinodê, ele é contínuo, né? Quando você abraça a Rinodê, encara a Rinodê como sua carreira principal,
Você vai ter o quê? Desenvolvimento pessoal, porque nós temos muita capacitação dentro do nosso negócio, desde a UH, que é o site lá que você entra no escritório virtual. Gente, acessem a UH. Vocês precisam se capacitar. Lá vocês vão ter desenvolvimento pessoal e profissional. Participem dos treinamentos presenciais, do Pérolas, do seminário, das APN semanais, dos treinamentos nas franquias, porque são esses treinamentos que vão capacitar vocês de forma profissional. A Rinode é uma empresa diferente. Nas outras empresas, a gente não tem esse tipo de capacitação, é só aqui na Rinode. Só na Rinode a gente tem essa capacitação. Então, abrace para você ser um profissional de verdade e abrace Rinode. Porque, como eu disse, pode fazer outras empresas desde o início, mas eu sempre quis Rinode, porque Rinode é uma empresa de propósito, uma empresa que realiza sonhos, que transforma a vida das pessoas, que tem produtos de excelente qualidade, e sabe o que é melhor? É a empresa que melhor paga. A Rinode é a empresa que melhor, tá? Então, quando você tem produto na mão, você tem resultado no bolso. Então, dessa forma, você planeja o seu sucesso nesse negócio, tá? Esse senso de pertencimento e orgulho, fazendo parte dessa comunidade Rinode, que é unida por valores, vai te levar à realização de sonhos. Rinode é uma empresa o quê? De propósito, que transforma a vida através dos produtos dela. Produtos maravilhosos, de qualidade, de padrão internacional, embalagens surreais, produtos premiados. Olha quanta coisa tem na Rinode, gente. E a concorrência tem pouquíssimos produtos premiados, a Rinode tem muito mais. Produtos com qualidade garantida, que traz resultado, para vocês terem ideia, para com aquela que começa com NA, termina com TURA, muito menos começa com A e termina com ON. Sabe por quê? Porque essas empresas são produtos cosméticos normais. E como assim a Rinode é normal? Não, a Rinode não é cosmético, a Rinode é dermocosmético. Sabe o que significa isso? Qual a diferença de cosmético e dermocosmético? Está ultrapassado, é um produto antigo, não tem penetração nas camadas profundas da pele como a derme. Na nossa derme é onde tudo acontece, que é a segunda camada da pele. É lá que passa os vasos sanguíneos, os folículos capilares, tudo passa lá. E é lá que tudo acontece. Lá acontece os fibroblastos, onde se produz colágeno, tudo lá na derme. Então, o nosso produto, ele é dermocosmético, ele atravessa as barreiras da epiderme, vai parar lá na derme e é lá que ele entrega todos os ativos para a nossa pele. É por isso que na linha Routine, por exemplo, a pele reage quando você usa Routine no rosto. Por quê? Porque é dermocosmético, ou seja, nanopartículas de ativos que penetram profundamente na pele e o resultado vem. Então, quando você entrega um produto que traz resultado, o cliente ele confia, ele vai comprar de você. A gente não está falando aqui de venda de catálogo, a gente está falando de consultores de vendas. Você é um consultor de vendas, você não é vendedor de catálogo. Se você ainda vende algum tipo de catálogo, para com esse negócio que não muda a tua vida e se dedica só a Rinode, porque a Rinode ela te traz a oportunidade de você trazer um produto para o teu cliente, que ele vai ficar satisfeito, vai ter resultado, vai gerar confiança e ele vai comprar sempre de você, certo? Então, o jeito de Rinode de ser é o quê? Você entregar para as pessoas transformação com os produtos, tá? Você ter uma atitude diferenciada, ter uma postura profissional em todos os momentos e, principalmente, gente, conhecer os benefícios do produto, tá? A gente tem a UH aí com tudo completo. Fora isso, no Pérolas também tem treinamento de produto. Então, você precisa conhecer os benefícios do produto para você entregar para o teu cliente conhecimento, entregar para ele transformação e resultado. É isso que o cliente quer. Então, não adianta você querer vender Rinode como se vende lá as outras empresas lá que mandam o catálogo para casa do vizinho, tá? Isso não gera conexão nem confiança. Aqui, conhecer os produtos, dominar os benefícios desses produtos e passar para as pessoas, vai fazer com que você entregue para eles uma experiência completa sobre Rinode.
com esses produtos. E principalmente, gente, não adianta querer vender para o seu cliente se você nem usa, tá? Tira o seu kit da linha Routine para você usar primeiramente. Com esse mesmo kit, você vai fazer a demonstração para o seu cliente, tá bom? E você vai dizer assim, olha, eu tenho aqui um kit pele de veludo no inverno. E aí você vai montar vários kits, tá? Quem tem estoque tem o poder nas mãos. Por quê? Porque no estoque você tem a oportunidade de venda imediata. O cliente que está apaixonado pelo produto, ele não quer esperar 5 dias, ele compra com quem tem na hora. Gente, eu tenho estoque de produto e eu ainda perco venda, às vezes, porque às vezes a pessoa quer um produto que eu não tenho. Entendeu? Eu não tenho todos os produtos no estoque, né? E às vezes a pessoa fica, eu queria. Essa semana mesmo, eu perdi de fazer uma venda porque a pessoa queria um kit da linha facial completo. E eu tinha vendido todos. E aí, inclusive, eu tinha vendido o último kit naquela tarde. E a pessoa chegou de tardezinha e disse assim: não, eu queria um kit facial. Eu digo, eita, o meu acabou hoje. Mas não tem problema, eu perdi a venda naquela hora. Nesse caso, eu aproveitei e já fiz o pedido na franquia e já vou entregar. Entendeu? Então, olha só, gente. Cada encontro que você tem com o seu cliente é uma chance de vendas. E se você tem produto na mão, você tem venda garantida, venda certa. Então, você tem que ter uma mini loja pessoal. Tenha um mostruário dos produtos, porque não adianta só você querer vender e não tem nem os produtos para mostrar. Não tem kits montados. Você tem que ter tudo pronto, tá? Monta os kits, invista no seu negócio em Rinodê, que você vai vender muito. Monte os kits, poste no Instagram, poste nos stories, fala no privado, no WhatsApp, mostra às pessoas. Eu tenho certeza que você vai bombar de vender, certo? Então, ter um mini estoque mostra que você tem uma mentalidade de vencedor. E essa mentalidade de vencedor que vai fazer você fazer muitas vendas de forma imediata. E aí, pense bem, um desafio motivacional para vocês. Se vocês não tivessem internet, como vocês venderiam o que está na sua bolsa? O que vocês fariam? Coloca aí no chat para eu saber. Coloca aí no YouTube também. O que é que vocês fariam se você não tivesse internet para vender os produtos? O que você faria? Então, você precisa estar preparado, porque, gente, as oportunidades, elas surgem quando você menos espera. Então, se você está pronto com produtos, você vai conseguir vender. Ó, o Matheus disse que vai para a rua. Se não tivesse internet, ele vai para a rua vender. É isso aí. É isso que a gente tem que fazer. Visitar nossos vizinhos, visitar os nossos clientes, porque eles estão em toda parte. E aí você precisa aproveitar essas oportunidades, tá bom? E é isso, gente. Para ter um DNA campeão, você precisa ter paixão pelos produtos, pelos resultados, pelo nosso negócio, pela empresa. Precisa dar atenção, estar presente para os seus clientes. Não suma, não desapareça. Esteja ali presente com os seus clientes, nessas datas principalmente. Fale com eles todo o tempo. Crie oportunidades, né? Esse negócio de dizer, gente, vamos ter uma pele de veludo no inverno. É uma oportunidade de gerar conexão. Propósito, que é transformar a vida das pessoas através desse negócio. E lembre-se que você vai construir sua independência financeira todos os dias, tá bom? Então, vista a marca Rinodê, orgulhe-se de Rinodê, mostre seu produto, faça demonstrações que gerem desejo de venda, de compra das pessoas e entregue valor, porque quem vive Rinodê vende com a alma, vende com o coração. Você acabou de ouvir Quando a Gente Quer, Não Existe Nada que Atrapalhe com Carla Souza, Imperial Diamante do Rinodê Group.